Voltamos com o Código Aberto, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. De forma bem especial, nessa semana a gente está conversando um pouquinho sobre Apocalipse 17. Ali existe a imagem de uma besta, de uma mulher sentada sobre essa besta. Essa besta já apareceu anteriormente, agora ela tem uma mulher sentada sobre ela. Só para ficar bem claro na cabeça do que nós estamos falando de a Babilônia como sendo um guarda-chuva que abriga confusão religiosa, ensinos enganosos, sistemas religiosos que se colocam no lugar de Deus, que substituem a palavra de Deus por tradições, que excluem a Cristo, que diminuem a Cristo, diminuem a influência do Espírito Santo e uma série de outras coisas. Então, nós estamos falando desse sistema religioso que se opõe a Deus, mas faz isso em nome de Deus. Esses sistemas todos que a gente está falando, eles estão representados aqui em Apocalipse 17. É dito sobre eles também que, e a gente vai ver agora que eles contado sobre esse sistema, que esse sistema também vai ruir, vai cair. A gente vai falar sobre essa ruína e sobre o que dá para fazer antes dessa ruína acontecer, depois do vídeo do ponto de referência. Acompanhe o vídeo aí. Em toda a Bíblia, a mulher é um símbolo do povo de Deus. A verdadeira igreja é retratada como uma mulher pura e a prostituta a falsa igreja, ou Babilônia. O reino de Babilônia dependia do rio Eufrates para sobreviver. E a Babilônia do tempo do fim também precisará das águas, ou seja, do poder das massas para manter o seu poder. Embebedado com o vinho da prostituição, intoxicado pelas práticas e ensinos falsos e por estarem embriagados, são facilmente controlados e fonte de poder. A outra é a relação adúltera entre Babilônia e os poderes políticos, formando uma união entre igreja e Estado. João viu uma prostituta que representa um poder religioso, sentada em uma besta escarlate, que simboliza poder político. Quem está montada tem domínio, e por isso concluímos que esse sistema religioso dominará os poderes políticos. A prostituta se vestia com extravagância, de púrpura, usando muitos adornos de ouro e pedras preciosas, com a intenção de seduzir. Esse poder religioso sempre teve a intenção de falsificar o de Deus, e as roupas de prostituta têm base nas usadas pelo sumo sacerdote no antigo Israel, púrpura, escarlate e ouro. Assim como o cálice na mão, aos utensílios do santuário. Ela estava embriagada com o sangue dos santos, mostrando uma ligação íntima entre a prostituta Babilônia com o papado romano medieval, que perseguia e matou milhões de fiéis. A besta escarlata é descrita de modo semelhante à besta do mar, que fez guerra contra o povo de Deus e venceu. Ela é identificada como era e não é, mas está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A frase que mais uma vez denota a contrafação ao Senhor, desta vez ao próprio nome, Yahweh, aquele que é, que era e que há de vir. Satanás sempre usa algo santo de Deus, se apropriando, tentando transformar em algo seu. Por isso devemos conhecer a palavra, para não cair nos enganos do inimigo. A frase mostra que a besta era, ou seja, existiu no passado. Não é, porque foi ferida de morte e deixou de existir, mas sobreviveu. E ela ressurgirá com poder e fúria satânica para perseguir os santos. Foi explicado que as 7 cabeças eram 7 montes, que representam poderes ou impérios. 5 deles haviam caído, identificados como os reinos do Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia. O 6º reino existia, o Império Romano, e o 7º, que havia de vir, Roma Papal, que seria ferida de morte, e dela surgiria um 8º reino, vindo de uma das cabeças. Todos esses símbolos nos ajudam a entender os acontecimentos que darão lugar no tempo do fim, e como eles se encaixam com perfeição com o passado, e por isso podemos confiar que se cumprirão no futuro. O juízo de Deus virá sobre Babilônia em sua plenitude, juntamente com todos que escolheram estar ao seu lado, longe dos caminhos do Senhor. Que a paz seja convosco. Se você quiser mais informação além do vídeo do ponto de referência, você pode acompanhar também a discussão, uma discussão parecida com essa através do Contra a Cultura, tá bom? Contra a Cultura é um podcast do Código Aberto, é uma parceria e aí você consegue encontrar o podcast no seu aplicativo de podcast ou também você pode ouvir os áudios através do site da Novo Tempo, tá bom? Então você pode ter a mesma discussão, o mesmo tema, só que com visões diferentes, vozes diferentes também. E falando em voz, a gente vai ouvir agora a voz da Roberta Spitaletti, que vai cantar...
Então, eu estou aqui vendo vocês discutirem sobre o assunto e nós estamos falando sobre igreja, nós estamos falando sobre tudo, e eu fiquei pensando onde a gente fica no meio disso tudo, né? Logo quando eu cheguei aqui, você perguntou sobre o ano, né? Como é que estava, enfim, né? E eu falei, quero que acabe logo. Então, assim, por mais que... eu não sei, eu vivo um momento que... Eu acho que assim, nós podemos ter vida plena enquanto nós estamos aqui. Eu creio que Jesus já está enquanto também estamos aqui. Mas eu almejo o céu. Então, no meio de tudo isso, eu sou uma menina que está tentando viver a vida da melhor maneira que posso, no meio dessas dificuldades, mas crendo que, às vezes, nos momentos de escuridão, ainda que sejam difíceis, enfim, Deus vai fazer amanhecer, Deus vai trazer luz, Deus vai trazer descanso. Fecho a porta do quarto, o que fiz do que sou. Na parede um retrato, me lembra o que passou. Sonhos de uma menina, da mulher que chegou. Nas batalhas da vida, sabe o quanto lutou. E hoje se ajoelha e pede, tira o que te impede de sonhar. Não quer mais chorar. Abro a porta do quarto, mais um dia chegou. Vou vestindo um sorriso, meu escudo por onde vou. Acredita, menina, eu sou quem te mandou. Nas batalhas da vida, ao seu lado estou. E hoje escuto a tua prece, tiro o que te impede de sonhar. Você não vai mais chorar, você não vai mais sofrer. A noite vai acabar, farei amanhecer. E mesmo se fraquejar, eu vou te fortalecer. Do quarto pra qualquer lado, eu sempre estarei com você. Vai plantar, mas vai colher. Vai cortar, mas vai curar. Vai doer, mas vai crescer. Vai chorar, mas vai passar. Muito obrigado. Sabe que eu gosto muito dessa música, né? Eu tenho muita dificuldade de falar depois dessa música. É uma música que eu gosto muito, e quando eu penso na sua história, penso nas coisas que a gente já compartilhou junto, né? Nos momentos mais duros aí que a Robertinha viveu, e eu tive a bênção, acho, de estar perto, né? A bênção de estar perto. Essa música mexe bastante comigo. Obrigado por compartilhar. Porque eu sei que quando você compartilha a música, você está compartilhando um tantão de você, então obrigado. Sim. Por abençoar a gente com a sua presença através da música. E quando a gente pensa, né, que a gente está falando, né, da gente, no meio de tanta coisa, no meio de tanta confusão, é muito interessante pensar nisso, né, que esse Deus que ouve, esse Deus que sabe do coração da gente, que vem até onde a gente está,
E no meio dessa coisa toda, desses sinais todos, a gente tem Apocalipse 18, esse Deus que convida. Esse Deus que está falando, olha, tem um sistema aí, as coisas não estão bem, o funcionamento das coisas não são bons e tudo mais, mas eu tenho um convite para fazer. E aí o convite que ele faz em Apocalipse 18 é para deixar, para o abandono da Babilônia. Então, o que significa esse convite? O que Deus espera? Que tipo de resposta Deus espera? E para quem esse convite está sendo endereçado? Para quem Deus está fazendo esse convite, que resposta precisa vir? Esse convite, pastor, me emociona porque eu imagino Deus dando uma ótima notícia, como nós falamos no primeiro encontro aqui, eu mencionei isso. O Apocalipse, ele já está chegando na reta final e agora nós já sabemos aqueles que serão salvos e aqueles que estarão perdidos. E Deus, que é o dono do tempo, e ele fala assim, saiam. A Babilônia vai ruir, ela vai cair, ela não tem poder nenhum para fazer você feliz, ela não é suficiente para te fazer feliz. Então, meu povo, é interessante que na Bíblia, uma das imagens que nós temos de Deus é a figura do pastor. Para nós, na nossa cultura aqui, não faz muita diferença. Mas na cultura em que eles viviam, o pastor, pela sua voz, as ovelhas o conhecem. Então, quando o pastor falava, vamos, as ovelhas iam atrás. Então, agora Deus fala, saiam. E ele espera que o seu povo escute, atenda esse convite. Saiam dela, povo meu, vocês são meus. Eu paguei o preço por vocês, eu imagino que um convite talvez desesperado, venham, eu estou convidando. E nós precisamos responder isso, né? Ele está convidando aqueles que ele quer viver a eternidade, aqueles que ouvirem a sua voz. Eu gosto, é bem importante, a gente sabe, e para quem não sabe, é bom a gente reiterar, que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Inclusive eu tenho um livro, uma série sobre Daniel, e outro livro é sobre Apocalipse. Na capa é um baú, e no outro é uma chave, né? E na situação de quando Babilônia ruiu, havia uma festa. E nessa festa, as pessoas se embriagavam, adoravam os ídolos e ainda estavam usando os artefatos, os móveis do santuário, colocando os pés por cima do altar, do propiciatório, da arca de Deus, usando as taças que eles usavam, e eles estavam completamente embriagados. E muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa. A festa está acabando, o cenário desse mundo está ruindo e a gente está zombando do que é sagrado. Nós estamos brincando com coisa séria, com salvação, com as nossas pequenas decisões, certo? E a gente não está enxergando, muitas vezes a gente enxerga isso como uma coisa tão distante, né? Mas eles também enxergavam, o povo lá em Babilônia, até que chegou o tempo em que Deus teve que escrever ali, né? Mene, mene, tekel parsin, né? Você foi colocado na balança e achado em falta. Sabe o que me chama a atenção nessa parte? É Apocalipse 18:4, né? Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices nos seus pecados e para não participarem de seus flagelos. Para mim, fica muito evidente o caráter misericordioso de Deus. Já caiu, o anjo já veio, aqui no versículo 1, 2, 3, falou, caiu, a Babilônia caiu, gente, já era. Mas mesmo assim, ele ainda faz um último chamado. Ele fala, sai dela, povo meu. Para mim, mostra a misericórdia dele e mostra uma outra parte, uma parte que está relacionada com as pessoas que não estão lá. Tem povo meu na Babilônia. Eles também são povo de Deus. E às vezes a gente se coloca num pedestal, sabe? Eu não estou na Babilônia. Mas tem povo de Deus na Babilônia. E ele ama tanto quanto. E é exatamente neles que está a atenção dele nesse momento. Tem povo de Deus na Babilônia e eu completo, Moara. Tem povo de Deus perdido dentro da igreja. Sabe, o que... É exatamente a Babilônia. Exatamente, obrigado. Mas o que eu queria dizer é que, na minha versão, sai dela, povo meu, o mais rápido que puder. Olha a versão. E fala assim ainda, o mau cheiro dos seus pecados atinge o céu. E Deus se lembra dos pecados que ela fez.
o que eu aprendo aqui? Nós precisamos parar de brincar de ser cristãos. Existe muita gente que está brincando com o cristianismo, brincando com a palavra de Deus, e chega. Se nós não pararmos urgente com isso, e eu olho para dentro de mim, eu percebo minhas falhas, então eu falo primeiro para mim e falo também para quem está assistindo, falo para nós que estamos aqui. Se nós não pararmos de brincar, é simples. Olhemos para a Babilônia do Antigo Testamento, ela caiu. Olhem para a Babilônia do Apocalipse, ela vai cair, não vale a pena a gente brincar. E como que a gente para de brincar? É a minha pergunta. Para mim, pelo menos, a resposta é: tem que parar de falar e viver. E além disso, é que assim, ó, fala, né? Saiam dela, povo meu. E parece que Deus só não fez o que tinha que fazer porque tem um povo lá perdido. Aí o povo que já está fora pode pensar assim: nossa, já era para ter acontecido, aquele povo está atrasando, está demorando, né? A crise de ansiedade do povo, né? Está demorando. Mas a gente também, como povo de Deus, a gente tem que se importar, sim, com os que estão de dentro. E se nós não formos esses, né? Porque a gente só se vê de fora. Para a gente poder também ter esse senso de cuidado com os nossos irmãos. Eu, quando ouvindo vocês falarem, talvez você que está em casa está pensando, né? Nesse quadro que está sendo construído, a gente é chamado a ser a extensão da voz de Deus, chamando quem está na Babilônia, vivendo na Babilônia, para sair dela. Mas eu queria pensar com você, nesses minutinhos que me faltam, e essa é a penúltima vez dessa temporada que eu vou falar com você que está em casa de uma forma mais direta. Me preocupa não apenas quem está na Babilônia, me preocupa o tanto de Babilônia que tem dentro da gente. Me preocupa o tanto de Babilônia que tem dentro das nossas conversas, dentro das nossas comunidades. Entenda uma coisa, tudo aquilo que diminui o tamanho de Cristo é coisa de Babilônia. Toda vez que eu entendo que algum pecador não é digno da graça de Deus, porque ele fez isso ou aquilo, eu quero colocá-lo à parte da comunidade, isso é coisa que a Babilônia faz. Toda vez que eu entendo que um líder religioso, seja ele quem for, pode ser um pastor, um padre, qualquer tipo de líder religioso, toda vez que eu entendo que ele é digno de interceder ou ele tem um status diferente em relação a Deus do que os outros, isso é coisa de Babilônia. Toda vez que eu pego uma tradição e passo a regular as pessoas através dessa tradição, e essa tradição não é um princípio bíblico, isso é coisa de Babilônia. Toda vez que eu dou para uma instituição o poder de regular a minha experiência religiosa, isso é coisa de Babilônia. Eu não estou dizendo que a Babilônia está em todos os lugares, não, porque existe um sistema religioso que é a personificação, que é o que reúne o ápice da Babilônia. Mas tem um pouquinho de Babilônia, às vezes nas nossas práticas religiosas, às vezes na nossa vida em comunidade, às vezes na nossa pregação do Evangelho, no nosso exercício missionário, na maneira como a gente quer que as pessoas se convertam. Às vezes a gente quer que as pessoas se convertam ou se transformem ou mudem de religião nos nossos termos, no nosso tempo, da nossa maneira, matando muitas vezes a cultura. A Babilônia matava a cultura e a gente às vezes como cristãos queremos matar a cultura para impor, não a cultura bíblica, mas impor, por exemplo, uma cultura ocidental, uma cultura de gente que simplesmente vive nas grandes cidades. Isso também precisa ser pensado como sendo elementos que estão na Babilônia e podem contaminar o povo de Deus. A pergunta mais importante que eu tenho que fazer não é simplesmente: será que o meu vizinho está na Babilônia? Será que o meu cara do trabalho está na Babilônia? Será que a pessoa que passa por mim em um outro lugar está na Babilônia? Não, a pergunta é o quanto de Babilônia ainda tem em mim, o quanto de Babilônia tem na minha prática religiosa. Quando eu me assento com os meus irmãos na igreja, o sábado ou qualquer outro dia que for, quanto de Babilônia a gente ainda está permitindo que esteja no nosso meio? A pergunta, e agora o convite de Deus, antes do sai dela, povo meu, é: tirem do meio do meu povo a Babilônia. Tira do meio do nosso coração, tirar do meio da nossa igreja, do meio das nossas reuniões, o que ainda é de Babilônia. Para que aí então a nossa força de convidar as pessoas para saírem de Babilônia seja mais forte, seja mais eficaz e o Espírito esteja sobre nós de uma forma muito mais ampla. Que Deus abençoe você, que Deus te ajude e que Deus tire do nosso meio a Babilônia. Esse é o meu desejo, oração, e te aguardo semana que vem no Código Aberto.